Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela iniciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos o sábado da quinta semana da Quaresma. E com isso encerramos, por assim dizer, o tempo grande da Quaresma, tendo em conta que amanhã celebramos a Semana Maior, a Semana Santa, com o Domingo de Ramos. A primeira leitura de hoje é de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram, em sua infidelidade os purificarei. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna, e os estabelecerei e multiplicarei. No meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel por estar no santuário no meio deles para sempre. Vemos várias vezes o Senhor falar para sempre. Enviará um rei, unificará a nação e não se mancharão mais com seus ídolos, as abominações, e serão purificados da sua infidelidade. Ora, recordemos, isto tudo se realiza em nosso Senhor, porque não é mais somente Israel, mas sim todo o povo escolhido por Deus, cada um de nós, que o Senhor quer trazer novamente para si, para habitar com Ele, abandonando a vida que levamos, os erros que cometemos, arrependidos de nossos pecados e infidelidades, sermos purificados pelo Senhor. Assim, o Senhor poderá reinar sobre nós e nós poderemos viver na sua aliança. É isto que também nos prepara esta Semana Santa. Tenhamos em conta que o Senhor quer reinar sobre nós. E como reinará sobre nós? Somente se nós nos colocarmos debaixo de seu amor, de sua fidelidade, de sua graça, e abandonarmos nossos erros, sendo não duas nações, mas uma só nação. Ou seja, não estando divididos entre Deus e os ídolos, entre a santidade e o pecado, entre
a fé do mundo, mas sim vivendo tudo que o Senhor nos oferece. O quanto estamos preparados para nos abandonar assim inteiramente ao Senhor. O salmo é tirado de Jeremias. O Senhor nos guardará como pastor a seu rebanho. E assim o Senhor realmente fará conosco, se nós nos colocarmos como seu rebanho, como ovelhas que escutam verdadeiramente sua voz, e não a dos falsos pastores. Por fim, o Evangelho de São João, que hoje nos apresenta, mais uma vez, a história de Lázaro. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo o sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, estamos na continuidade do Evangelho de domingo, a ressurreição de Lázaro, onde agora os judeus levam aos fariseus o que aconteceu e eles querem, como bem sabemos, matar tanto Lázaro quanto Jesus. Mas Caifás profetiza diante de tudo aquilo que Jesus está realizando. É melhor que um só morra por toda a nação. Então, assim profetizou. Mesmo estando em pecado, estando distante daquilo que Deus havia esperado de um sumo sacerdote, se bem que no tempo de Jesus, recordemos, muita coisa estava corrompida na questão da hierarquia sacerdotal, não plenamente, mas grandemente, porque o sumo sacerdote não era escolhido como o costume antigo, mas sim conforme também o rei de Israel. E assim, o Senhor Deus utiliza mesmo aquela pessoa em decadência para fazer uma profecia. Recordemos, se o Senhor Deus utilizou até mesmo do profeta Balaão, não utilizaria do sumo sacerdote Caifás? E querem agora a morte de Jesus. Com esta liturgia deste sábado, estamos nos dando porta de abertura para o que ouviremos amanhã. Jesus que decide subir para a sua última Páscoa em Jerusalém. Sobe e entrará triunfante em Jerusalém. Assim, as autoridades decidiram o que fazer de Jesus. Colocá-lo para fora. Preferiram permanecer com tudo aquilo que tinham a receber tudo aquilo que Deus queria lhes oferecer. Como o próprio Jesus disse no Evangelho: Jerusalém, Jerusalém, como queria reunir-vos com a galinha que une seus pintainhos debaixo de suas asas. E assim, o povo não quis reconhecer, mas as autoridades, e não vivendo, não se abrindo
Aquilo que Jesus tinha a trazer, por mais que ocasionasse a destruição daquela situação na qual viviam, e aparentemente, humanamente, pudesse ser algo ruim, assim perderam a oportunidade de receber plenamente a palavra de Deus e a salvação oferecida. E assim, irmão e irmã, a pergunta para nós é: como nós temos agido? Temos aceitado aquilo que Jesus tem a nos oferecer? Temos nos aberto a tudo aquilo que o Senhor quer realizar, aos seus sinais, à sua graça, vivido para Ele, vivido de sua palavra, para que, tendo total entrega ao Senhor, por mais que aparentemente, entre aspas, destrua aquilo que estamos acostumados a viver, saibamos que o que o Senhor nos oferecerá é sempre o melhor? Ou temos nos fechado como os fariseus e buscado proteger aquilo que nós achamos ser o melhor, o nosso bem, e perdido tudo aquilo que o Senhor nos oferece? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a abrir o nosso coração e a nossa mente a tudo aquilo que o Senhor nos diz, a tudo aquilo que o Senhor nos pede, e permitindo assim que sua palavra transforme plenamente a nossa vida, nos modele, modifique, nos santifique, possamos viver a sua graça, para que, nos abandonando inteiramente a Ele, cheguemos um dia à glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia a todos.